Você sabia que nos 7 primeiros meses deste ano, só aqui em Minas Gerais, mais de 7.000 crianças nasceram sem o nome do pai no registro? E para continuar essa conversa, convidamos aqui alguém que já conversou sobre esse tema no nosso site. É o jornalista, professor, pesquisador da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, Zeca Lemos. Oi, Zeca, tudo bem com você? Olá, Janaína, tudo ótimo. Queria agradecer pelo convite de colaborar com a matéria e também de dar voz e vez para essa discussão tão importante da paternidade, que, querendo ou não, se relaciona com um assunto muito em voga atualmente, que é justamente a questão das masculinidades e como elas influenciam na nossa percepção de mundo e na sociedade. Ah, legal. E me conta, por que eu te convidei para estar aqui? Por que você foi escolhido para falar sobre masculinidade? Bom, como você falou, eu sou jornalista, pesquisador e eu pesquiso as masculinidades no contexto do universo das barbearias, no sentido de entender como o ambiente de autocuidado masculino ressignificam, ao mesmo tempo que reforçam, adereços da masculinidade tradicional, que no meio acadêmico a gente chama de masculinidade hegemônica. E isso se relaciona com os debates sobre paternidade, uma vez que a percepção que o homem tem do ser pai, do que ele deve fazer, do que ele não deve fazer, da responsabilidade que ele tem ou que ele deixa de ter enquanto pai, passa por uma questão de gênero. Perfeito. E uma coisa que me intriga muito na sua pesquisa é você ver se os homens nas barbearias falam sobre o paternar? Para além de assuntos, claro, do universo masculino, como futebol, carros, enfim, surgem conversas, surgem ali diálogos sobre a paternidade e sobre as experiências que eles têm nesse sentido. Da sociedade, a barbearia seria a expressão máxima disso. Porque uma vez que você está num ambiente com outros homens, você precisa também performar como homem, também se manifestar como homem, né? E o que é performar como homem? O homem, para ser visto como homem, ele precisa se reafirmar constantemente como parte daquele universo. Então, não basta ser homem. Precisa ter uma linguagem mais truculenta, precisa falar de maneira grosseira, precisa abordar diversos assuntos que são tidos como pertencentes ao universo dos homens e que muitas vezes, se uma mulher, se uma pessoa mais fora de um padrão normativo falam, é mal visto, como futebol, como carros, enfim. Então, o homem precisa performar. E disso também a gente está falando de negar o feminino. Né? Para um homem performar com aquilo que a gente entende como masculino, ele precisa negar o que é feminino. Ele é filho de uma mãe. Exatamente. Ele precisa reafirmar que ele não é uma menina, ele precisa reafirmar que ele pensa como um homem, que ele age como um homem e que ele não faz parte do universo feminino. É uma barreira assim, muito bem estabelecida, muito bem fincada, muito bem consolidada. Então, um homem numa barbearia, ainda que ele venha a gostar, ele não vai falar de músicas que remetem mais ao feminino. Por quê? Porque ele vai ser mal visto por isso. Um homem, no contexto de uma barbearia, não vai falar sobre uma série, um filme que ele assistiu de comédia romântica. Por quê? Porque esse gênero é muito associado ao feminino. Então, a performance do masculino gira muito em torno disso. Queria saber de você, assim, se do contexto machista que a gente vive, se no Brasil, por exemplo, nós estamos preparados para ter o pai presente e não o pai provedor. Eu acho que a gente precisa avançar no debate de que o homem deve ter tantas responsabilidades na criação de um filho quanto a mulher tem. Da mesma maneira que para a mulher é uma obrigação ser uma boa mãe, para o homem também deveria ser uma obrigação ser um bom pai. Zeca, eu conversei durante o desenvolvimento da matéria com a Letícia, que é a coordenadora do Recível, aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, na verdade, e ela falou muito sobre esse cenário, eu tentando entender sobre esses números, porque é um número gritante de 2024, de crianças que nascem sem o nome do pai no registro, e ela atribui também a um movimento feminista, de que tem havido uma mudança na postura das mulheres com relação à maternidade, de que elas também estão preferindo ter filhos sem a figura masculina, sem ter o pai ali ao lado, né? E aí ela fala muito de que, já que historicamente os homens não participam
e que durante a gestação e durante a criação do filho são duas crianças que ela tem que cuidar, que é do marido, né, do companheiro e da criança, enfim, elas estão optando por seguir solo. E você acha, então, que de fato é isso assim, que está acontecendo, que é uma questão de movimento feminista? Conversei também com uma mãe de reprodução assistida. Né? Para quem não sabe, a reprodução assistida é aquela que você vai você realiza o seu sonho da maternidade por meio de inseminação artificial, né? Que muitas mães estão adotando e que o SUS tem esse serviço para quem acha que ele é muito caro. Então, tem acontecido esse cenário, tem acontecido também delas não saberem de fato quem é o genitor, e aí só se descobre por meio de processo, né, lá na fase, depois esse pai aparece, etc. E eu vejo que, de certa forma, de todos esses cenários, a mulher continua sozinha, né? Do que você estuda sobre a masculinidade, essa figura masculina não faz falta? Com certeza faz. Esses movimentos são justos, legítimos. A gente entende o porquê de eles existirem. Realmente existe uma questão histórica que a gente não pode negar, a gente não pode ignorar, que realmente muitos homens se ausentam e constroem esse imaginário de que se um homem basicamente vai ser uma criança, não vai estar presente ou só vai dar trabalho, é melhor que a mulher tenha um filho só. Ou é melhor que ela nem se preocupe em qual seria o pai da criança, porque isso não faria diferença. Isso é compreensível do ponto de vista feminista, a gente entende, a gente sabe o sentido que isso tem e é justo e é legítimo, isso não se debate. Porém, eu acho que é importante também a gente pensar que do ponto de vista do gênero e das masculinidades, a criação de uma criança é importante de ser trabalhada pelos dois gêneros. Homens, vocês precisam registrar as suas crianças, né? Vocês precisam assumir essa paternidade, porque o filho ele sente falta dessa figura paterna. Que seja essa figura exercida por um tio, que seja essa figura exercida por um avô, mas as crianças sentem falta do afeto, sentem falta dessa responsabilidade, sentem falta desse lugar seguro. E que muitas das vezes a mãe sozinha, ela não dá conta, porque nós somos formados por homens e uma mulher. A gente precisa dessa junção, dessa referência. Né? Então, tem determinadas conversas, situações que faz falta. Né? Então, comecem a conversar, comecem a falar sobre isso, com quem vocês se sentem seguros, pesquisem, mandem mensagem para o Zeca, ele vai conversar com vocês, né, sobre essas questões. Para quem quiser acompanhar melhor a matéria do Colab sobre a paternidade com esses dados a nível Brasil, sobre quais são os estados, quais são as regiões onde mais se tem crianças nascendo sem o registro dos pais, ou para você saber como os pais têm se sentido atualmente sobre essa relação com paternar com seus filhos, é só acessar a nossa matéria do Colab. Recentemente, para quem não lembra, o comediante e o ator Fábio Porchat, ele se separou, ele se divorciou, porque ele decidiu, ele sempre falou, né, que ele não queria ser pai, e ele se sentiu pressionado a ter uma criança, né, dentro da relação dele. E ele foi muito julgado por isso, por ele ser um homem que decide não ter um filho. E aí, quando você traz que o homem numa barbearia, no contexto de uma barbearia, mas que é um lugar que, em tese, ele deveria se sentir seguro para falar sobre o que ele pensa, mas que ele não pode falar a verdade também, porque ele não pode falar assim, eu gosto de música clássica, eu gosto de comédia romântica. Ele também não pode falar que ele não quer ter um filho. E você acredita que, claro, separando os extremos dessa situação, que muito desses números que a gente vê das crianças que nascem sem o nome do pai no registro, tem a ver muito sobre também do tipo, além da falta de responsabilidade, que aqui a gente não está discutindo o óbvio. Eu estou trazendo para a gente poder abordar, talvez o que as pessoas não conversem sobre. Sobre o homem também ter que performar na paternidade, sendo que ele não quer. Sem dúvida, eu acho que a paternidade ainda é tida de maneira muito romantizada.
Então, o pai é tido como um fetiche, é tido como algo chique, como algo a se vangloriar, né? Então, a mulher que é uma boa mãe, que é ali presente, ela não tem nenhum mérito nisso. Por quê? Porque aquilo é visto como uma mera obrigação. A gente precisa partir de um ponto que a gente vive numa sociedade em que a mulher se sente responsável por precisar ter um filho. A mulher se sente responsável por precisar cuidar da criança. Aquilo é uma obrigação para ela, não é uma qualidade. O homem, pelo contrário, o homem que é um bom pai, ele é visto como um homem diferenciado. Ele é tido como um homem acima da média. Então, o homem vê a paternidade como uma escolha, como basicamente um atributo positivo que ele tem. E isso perpassa, de uma maneira ou outra, os adereços que a gente constrói do que é masculino e do que é feminino. Tem alguns autores de matriz africana, como DJ Bola, a socióloga nigeriana Oruke Oremi, que eles falam que na sociedade deles, ali no Congo, na Nigéria, ali no contexto de uma sociedade, no caso dela, fala da sociedade Yorubá, o parâmetro de gênero é muito diferente. Antigamente, antes da colonização europeia, não se tinha esse ranço, esse valor de o homem precisa prover, precisa trabalhar e a mulher precisa ficar em casa. Isso não existia. O homem e a mulher eram vistos de maneira igual. Engraçado, é importante você trazer isso, desculpa te cortar, porque hoje em dia a gente imagina que a gente está vivendo uma grande desconstrução, uma grande revolução quando a gente fala sobre esses lares saudáveis, mas que isso já acontecia em várias outras sociedades, em vários outros contextos de décadas, séculos atrás. Exatamente. A gente que retroagiu, né? Exatamente. Isso já acontecia. Inclusive, quando a gente traz sobre essa figura masculina do homem negro, de que o homem negro ele é agressivo, de que o homem negro ele vai te fazer mal, do estereótipo, pelo contrário. Assim, historicamente, o homem negro é o homem que vai estar com você, cara. Ele vai estar lá, ele vai fazer sua comida, porque ele é o cara da casa, na verdade, e a mulher negra é a mulher que vai resolver tudo, assim, do externo. E era uma coisa que funcionava. Sempre funcionou muito bem nessas sociedades até chegar o advento colonial. Exatamente. Então, a gente imagina que, agora que a gente está... Não, pelo contrário, a gente está vivendo um grande retrocesso e ignorando todo esse aprendizado que já tinha sido passado. Né? Mas eu quero saber a sua opinião para quem acha de que... Para você... os homens, eles estão conversando ou não sobre a paternidade? Você que é homem, comenta aqui pra gente, deixa a sua opinião. Zeca, me conta uma coisa. Por que você quis pesquisar sobre esse assunto? Assim? Que tipo de masculinidade eu estou lidando aqui na minha frente? Eu acredito que os homens, eles falam muito pouco sobre gênero. Eles falam muito pouco do ser homem, seja na vida de modo geral ou seja no meio acadêmico. A gente vê uma gama muito grande de pesquisas sobre feminismos, que são justas, legítimas, necessárias, longe de mim tirar o mérito e a relevância delas. Porém, eu acredito que para a pauta feminista avançar, para esse debate de gênero ir para um outro patamar, a gente precisa debater também o outro lado. A gente precisa problematizar também as masculinidades. Eu falo de masculinidades no plural, porque, às vezes, no senso comum, a gente tem a construção do ser homem como uma percepção unívoca e simplista da realidade, como se ser homem fosse uma coisa só. E não é. Quando a gente fala de ser homem, a gente fala de uma masculinidade dita hegemônica, que seria do homem ali mais dominante, mais privilegiado, e outras masculinidades alternativas. Zeca, me fala uma coisa, quando que os homens param de falar, assim? Porque... Enquanto na infância, os homens conversam, eles falam sobre o que eles pensam, dependendo, claro, da criação, né? Porque desde pequeno, o menino chora e ele já escuta que ele não deve chorar, que menino não chora. Exato. E a menina escuta que ela tem que falar sim, porque ela é princesinha do papai. Você não vai deixar de fazer, porque você é a princesinha do papai. Eu queria entender, assim, quando que o homem para de falar, porque vem da infância, pensando no cenário ideal, da infância ele conversa, enquanto o bebê ele chora, e aí a coisa vai avançando. Quando que isso se perde, assim?
Eu acredito, Janaína, que essa é uma questão que se desenvolve paulatina e gradativamente ao longo ali do desenvolvimento do homem, na passagem da infância para a adolescência e depois a idade adulta. À medida que o homem cresce, ele escuta que para ele se tornar homem, ele não vai poder mostrar sentimentos. Para ele ser visto como homem, ele vai ter que mostrar dureza. Para as mulheres gostarem dele, ele vai precisar transmitir segurança. Ou ignorá-las, né? Ele vai precisar ignorá-las. Ele vai precisar mostrar firmeza. Então, o homem é ensinado o tempo inteiro que ele precisa ser fechado. Que ele não pode falar sobre seus sentimentos, que ele não pode chorar, que ele não pode manifestar o que ele pensa, porque é justamente esse tom misterioso, esse tom mais rústico, como a gente fala, que vai se tornar atrativo. Isso que você fala, tipo, eu não vejo o sentido dessas duas pessoas se juntarem. Se uma pessoa que não pode falar nada sobre o sentimento dele, ele não pode falar sobre o que ele gosta, ele não pode chorar, ele tem que ser duro, ele tem que ser rústico, ele tem que se envolver com a mulher que fala o que pensa, que chora, que faz o que... Essas pessoas nunca vão dar certo. Com certeza. Não tem como. E por isso que a gente fala, assim, grosseiramente, que o homem gosta do homem. Porque ele ama o homem e odeia a mulher. A masculinidade hegemônica é muito homoafetiva. Ela é bastante homoafetiva, no sentido de que o homem enxerga a mulher como uma figura de desejo, como um objeto a se conquistar, como uma espécie de troféu. Ele quer a mulher para ser o troféu dele. Mas a admiração de fato, o amor, ele não sente pela mulher. Ele sente pelo Cristiano Ronaldo. Ele sente pelo Cristiano Ronaldo. Pelo time dele. Ele sente pelo time dele. Né? O afeto, de fato, não está na mulher. O afeto está no outro homem. Está na figura do pai que me ensinou a ser macho. Está na figura de um tio que me ensinou a ser homem. Nossa. Isso que você fala me lembrou muito, assim, de conversar sobre masculinidade, sobre homens que não podem escolher como vai ser a primeira vez deles. O tanto que isso é agressivo. Porque a mulher, você tem que esperar, você tem que ter o cara bonitinho ali, e tem que ser a luz de velas. E o homem, ele já é atravessado, que ele não sabe como vai ser a primeira vez dele, e ele só sabe que com certeza vai ser num prostíbulo. E ele sabe, desde o início, que ele não pode falar sobre aquilo com outros homens. Por quê? Falar para outros homens que você ainda não fez, que você ainda não teve a oportunidade de ter uma relação sexual, remete a... Ih, não é homem de verdade. Não performa, né? Ih, não performa como homem. E engraçado que eu converso com muitos homens que não falam sobre como que, sei lá, animes, assistir animes, faziam eles pensar sobre sentimentos. E que construíam para eles, assim, tipo, nossa, a importância de conversar, porque o anime é muito, cara, calado, o boneco tá calado, mas ele tá pensando o tempo todo. E você escuta o pensamento do anime. E aí, a partir do anime, da importância do anime, eles foram construindo a masculinidade deles. Tem homens que, inclusive no Goku, esqueci o desenho do Goku, é o Dragon Ball, eles odeiam o Goku adulto, porque ele abandona o filho dele. Então, a partir do desenho do Dragon Ball, os meninos conseguem associar, tipo, cara, eu tô achando escroto o que o Goku tá fazendo aqui, porque ele vai liberando o pensamento, e que à medida que vão tendo as novas versões do Dragon Ball, o Goku já foi questionado sobre ele ter abandonado o filho dele, e ele falou, abandonado não, dele não ter sido presente, e ele fala, realmente, essa parte aí eu não fiz, eu só treinei. Eu fui um cara que eu treinei, eu fui muito dedicada, eu fui muito bom no que eu fiz, mas os meus filhos mesmo, não importa. Então, seria muito interessante se os homens falassem, por exemplo, sobre os animes. Olha o que é um anime. Mas também cresce, não pode assistir mais, ou tem que assistir escondido, porque é um desenho. Exato. É tido como coisa de criança. Coisa de criança. O que é um baita orientalismo, na minha percepção. E o que é um orientalismo? O orientalismo consiste num preconceito que a gente tem ali, enraizado, arraigado, com o que vem do Oriente como inferior. Né? Então, o anime, o anime no contexto japonês, ele não tem essa pegada de ser um desenho animado. Ele não é algo infantil. Não. A gente lá tem uma indústria consolidada de animes que se produz tudo. Desde produções de animais infantis,
desde drama, comédia, até animes de gêneros mais pesados. Né? Então você tem uma indústria que tem um pouco de tudo, então está longe de ser para criança. Mas a gente que é do Ocidente tende a ver o que vem do Oriente, de culturas ali mais distantes, mais diferentes das nossas, com certo preconceito. Né? Ah, sim. E até mesmo porque o homem não pode ver desenho, né? O homem não pode querer, porque a mulher... Eu chego em casa e vejo desenho. Eu vejo Hora de Aventura, por exemplo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Agora, um homem querer ver anime, não. Você tem que trabalhar, você tem que performar, você tem que trazer dinheiro. Exatamente. Você tá perdendo tempo. Então, não sei, quem sabe, né? Conversar sobre... E é curioso essa questão dos animes, assim. Eu acho que os animes, assim, têm um potencial imenso pra gente pensar. Diversas camadas críticas a respeito desse diálogo de gênero, masculinidades. Porque quando a gente pega no contexto deles, ali dessa representação do que é o heteronormativo e do que é o que está à margem do heteronormativo, aqui no Ocidente a gente tem a percepção de que o hétero é aquele homem alto, musculoso, com corpão, né? E o fora do heteronormativo ali, o bissexual, o gay, enfim, seria o homem tido como mais afeminado. No contexto dos animes é o contrário. O fora do heteronormativo é que tem essa aparência de corpo mais musculoso, de corpo que chama mais atenção. Né? A figura justamente do gay, do bissexual, do pansexual, tá nisso, do homem musculoso, do homem com corpão. Para a gente ver, mais uma vez, como essa percepção do que é hegemônico, do que é masculino, é uma criação cultural. Não é nada intrínseco a nós, não é nada biológico, não é nada natural. É única e puramente cultural. É muito bom. Poderia continuar aqui esse papo, que está muito bom, está muito interessante. Para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, a gente vai deixar aqui os contatos do Zeca Lemos, que é um professor muito dedicado, muito interessante. Foi um prazer aqui te receber para conversar um pouco sobre a masculinidade, sobre esse machismo, né, que envolve toda essa criação. Até a próxima.